Boa noite, eu sou a doutora Kênia Almeida, atuo na área de pediatria e aconselhamento aos pais. A partir de hoje, todas as segundas-feiras, estaremos juntos nesse programa que começa às 18h30. O nosso programa Vida Ativa está no ar. O nosso programa Vida Ativa veio para somar ao público capixaba. A nossa proposta é trazer para você temas de saúde, temas variados, as suas dúvidas. Vamos nos aprofundar em questões como febre, quando levar o meu filho ao médico, como alimentar, quando levar para fazer uma consulta de rotina, quando eu devo levar o PA, enfim, todas as suas dúvidas, tanto na criação de filhos, quanto da mamãe, do papai. Nós vamos falar sobre questão de estética, teremos um programa cada vez com um convidado diferente. A nossa proposta no programa Vida Ativa é levar a você um conhecimento mais aprofundado dos temas de saúde. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como criar filhos vencedores. Todos nós que temos filhos, gostaríamos de ter filhos vencedores. Você gostaria de ter um filho que se destaca na escola, que tira o primeiro lugar, que tira notas boas? Você gostaria de ter um filho que se destaca no futebol, no balé, nas artes? Ou você gostaria de ter um filho médico, uma filha médica, assim como eu? Enfim, gostaríamos de ter filhos que repercutem bem na sociedade. Todos nós queremos. Mas qual é o modelo que os nossos filhos têm seguido? Essa é a nossa conversinha de hoje. Nós queremos filhos que tenham casamentos saudáveis, nós queremos filhos que tenham famílias lindas, nós queremos ter famílias lindas, onde há harmonia, onde há troca de ideia, onde há respeito. Queremos filhos que se alimentem bem, queremos filhos que pratiquem esporte, enfim, todas as coisas que têm sido colocadas na mídia, onde passa-se a ideia de eu sou feliz, são coisas que nós desejamos para os nossos filhos e para as nossas vidas. Mas a questão é, quem é o modelo dos nossos filhos? Sou eu? É você? Ou são os ídolos? Ou são os heróis da televisão? O modelo que nós apresentarmos é o modelo que os nossos filhos vão seguir. Às vezes, falamos muito sobre alimentação saudável. Todos vocês sabem como é que monta uma alimentação saudável, como é que eu faço um prato saudável nas refeições do meu filho. Prato coloridinho, um prato com legumes, com verdura, com folhinha, arroz, feijão, uma porção de carne. Isso é a mídia, isso aí está na internet, isso aí está na televisão, isso está nas revistas. Qualquer mãe que eu pergunto no consultório, define para mim um prato saudável, define perfeitamente. E aí eu pergunto, é a sua realidade? É o que você tem servido na sua casa? Mas doutor, ele não gosta, ele só gosta de arroz com macarrão e ele gosta de Ruffles e McDonald's. Enfim, nada contra McDonald's, mas não pode ser a rotina, não pode ser o dia a dia. Como tem sido o dia a dia da sua família? Vocês se sentam à mesa para almoçar? Vocês trocam ideia ali? Vocês contam as novidades do seu dia na hora das refeições? Ou rapidamente, cada um no seu horário, numa hora diferente, faz ali um lanche rápido, ou ainda que faça uma alimentação razoavelmente saudável, acompanhada por um refrigerante bem saudável também, claro. Enfim, como é a sua realidade? Hoje nós estamos aqui para falar abertamente da minha e da sua realidade. Quando eu te falo de comida saudável, eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu tive que passar por um processo. Eu nunca gostei de verdura, nunca comi verdura. Quando eu era pequena, meu pai falava, coloca no cantinho do prato. E aí no final, uma vez ficava no cantinho, da outra vez eu tinha que comer puro para ver se aprendia. Enfim, não funcionou. Quando eu cresci, eu não comia. Quando nasceu minha primeira filha, eu era muito jovem, ainda não tinha terminado a faculdade de medicina. Foi levando, a avó ensinou a comer uma verdurinha, ela aprendeu e ela comia, eu não comia. Mas quando nasceu o segundo filho, um filho planejado, um filho sonhado, um filho que eu queria acertar porque eu já tinha errado muito, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser hipócrita a ponto de não comer e ensiná-lo a comer?
Ou como é que eu vou deixar ele comer o lixo que eu tenho comido? De arroz, feijão, tomate, batata frita. Enfim, comecei a comer verdura. Comecei a comer um pedacinho de brócolis, um pedacinho de cenoura. Enfim, eu colocava no meu prato, colocava no prato dele. E hoje nós temos uma relação muito legal na hora do almoço. Nós almoçamos juntos, a minha família almoça na mesa. E todo mundo tem que comer alguma coisa dos legumes e da verdura. Isso é muito legal. Equilíbrio. Não saia daí. No terceiro bloco, nós teremos uma convidada especial, uma nutricionista que vai se aprofundar nesse assunto conosco. Lembrando também a importância do exercício físico. Seu filho não pode ser uma criança que vai para a escola e volta e fica na frente da televisão o dia todo, fica no videogame o dia todo. Esse é um padrão que tem sido muito comum hoje em dia. Por isso, o aumento da obesidade infantil, das doenças cardiovasculares em criança, da gastrite, que era uma doença praticamente de adulto e hoje já se vê em criança, justamente por esse padrão. Eu sento na frente da televisão, pego um pacotinho de chips e como e fico assistindo televisão. Mas é muito importante na nossa rotina. Um balé, um futebol, de repente você junta a família toda, o público capixaba tem o privilégio de ter um calçadão maravilhoso para caminhar. Que dia que você saiu com toda a sua família e vocês fizeram uma caminhada no calçadão? Olha, mãe, olha, pai, um dia você vai envelhecer e os seus filhos vão crescer e vão se casar. E essa infância, essa adolescência, ela vai ter passado. Como você tem aproveitado os momentos que Deus tem te permitido desfrutar da presença dos seus filhos? Lembrando também que nós, pais e mães, somos os principais abençoadores dos nossos filhos. A nossa palavra tem poder. Você atende o celular quando você está dirigindo? Pois é, o seu filho vai atender também. Sabe por quê? Porque você é o modelo do seu filho. Então, papai, então, mamãe, cuidado com o modelo que você tem apresentado para o seu filho. Talvez você não esteja visualizando o que eu estou querendo te dizer, mas eu vou chamar um vídeo agora que vai te fazer enxergar coisas que você não enxergava antes. É um vídeo que já rola na internet há algum tempo, talvez até você conheça, mas eu tenho certeza que hoje você vai ver com outro olhar. Vale a pena conferir. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a private flight, I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. I understand you. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Venha para a tenda do Saldão de Pisos e Porcelanatos na Alvomac. Pisos a partir de R$ 9,90. Porcelanatos a partir de R$ 16,90. Tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. Aproveite, é pegar e levar. Alvomac.
vídeo te chocou, não chocou? Chocou a mim também. Eu te confesso que eu fiquei constrangida quando eu assisti aquele vídeo pela primeira vez. Sabe por quê? Eu me dei conta tão profundamente da nossa importância como mãe, como pai. Eu me dei conta que se Deus me deu um filho, eu tenho a obrigação de fazer desse filho um vencedor. Eu tenho o dever, a missão de fazer dessa criança um adulto saudável. É a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Os seus filhos não podem ser criados como aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar, não. Sabe por quê? A vida tem levado tantas pessoas para tantos lugares ruins, para tantos lugares de vício, para tantos buracos físicos e espirituais. Então não deixa a vida levar o seu filho, não. Leva você, o seu filho, aonde você quer que ele vá. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que até quando crescer não se desviará dele. Então, ensina ao seu filho princípios, ensina ao seu filho um modelo de caráter, de retidão, de um homem trabalhador, de uma mulher amorosa que cuida da casa, que cuida do marido e que trabalha também. Não há problema algum nisso. O problema está no desequilíbrio. O problema está em você colocar o trabalho em primeiro lugar, o ganho financeiro em primeiro lugar e esquecer dos valores morais, esquecer do modelo. Sabe o que acontece quando o seu filho não acha um modelo em casa? Quando o seu filho, na verdade, nem te vê, como é que você vai ser modelo? Sabe o que acontece? Ele escolhe um modelo no mundo. Sabe que modelo? Os heróis. Aqueles heróis que passam mensagens nas entrelinhas. Aqueles heróis que entre uma novela e outra, o galã, o bonitão, sai e entra de clínicas para dependentes químicos. Sabe o que é isso? Isso é um modelo que está sendo passado. Sabe o que o seu filho vê quando ele vê lá um homem inteligente, um homem que é um profissional, lá na historinha da TV, e aquele homem pode se dar o luxo de ser um adúltero, de ser um pai ausente, de ser uma pessoa fora do padrão bíblico? Pois é esse o modelo que o seu filho vai seguir, se você não tiver para ele um modelo melhor. Então, pai, então, mãe, hoje eu quero convidá-los a refletir. Reflita, decida. Mude de atitude, mude o seu plantio e você terá uma colheita diferente da que você tem tido. E eu tenho uma sugestão. Tem um livro muito interessante do Marcelo Almeida. O título vai te assustar. Como fazer do seu filho um idiota? Mas na verdade, o livro te ensina como não fazer. O livro te ensina dicas impressionantes. Como que nós nos vemos naquele livro? Eu li o livro, li a versão da mãe e depois eu li a versão do pai. Por quê? Nós temos que buscar recurso. Eu não sou uma mãe perfeita, mas eu quero buscar cada dia mais ser uma mãe melhor. Eu quero buscar cada dia mais ser o modelo que Deus quer que eu seja para os meus filhos. Porque o que eles forem no futuro depende do que eu planto na vida deles hoje. Não saia daí. No próximo bloco estaremos recebendo a nutricionista Camila Gomes. Confira. O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano.
Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Estamos de volta com o nosso programa Vida Ativa. E agora vamos para a nossa entrevista com a nutricionista Camila Gomes. Hoje no nosso programa nós estamos com uma convidada muito especial. A Camila Gomes, ela é nutricionista, vai nos dar ótimas dicas como nós podemos melhorar, como nós podemos mudar os erros que temos cometido com a alimentação dos nossos filhos. Boa noite, Camila. Quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite do programa Vida Ativa. Nós, mamães, estamos muito felizes de te receber, porque todas nós temos muitas dúvidas, todas nós somos meio artiosas, temos filhinhos artiosos e nós precisamos ser orientadas. Como que nós podemos fazer, Camila, com os nossos filhotinhos para alimentá-los de uma forma saudável? Bom, é muito importante que todas as crianças tenham uma alimentação saudável e equilibrada, né? Então, a gente precisa criar algumas estratégias em casa para a gente conseguir melhorar esses resultados. Então, muitas vezes, uma coisa bem importante é da gente fixar horários para as refeições. Então, é importante que as crianças tenham as 3 refeições principais, o café da manhã, o almoço e o jantar, e que façam lanches leves intermediários. O lanche do meio da manhã, a colação, o lanche da tarde e a ceia. Tá vendo? Eu já vi que eu tô fazendo arte. Às vezes lá em casa nós negociamos o jantar. Qual que é a gravidade desse negociar o jantar, Camila? O jantar, ele pode ser substituído por um lanche da noite, desde que seja uma refeição completa. O que isso significa? A gente deve ter todos os grupos de alimentos presentes nessa refeição. Então, a gente deve ter os alimentos fontes de carboidrato, a gente deve ter um alimento rico em proteína, um alimento fonte de uma gordura saudável e os alimentos ricos em vitaminas e minerais. Então, o que poderia ser uma substituição de um lanche da noite saudável? A gente poderia, por exemplo, montar um sanduíche natural com a criança. É sempre legal chamar ela para participar da montagem desse lanche. Então, a gente poderia pegar um frango desfiado com uma cenoura ralada, preparar uma maionese mais saudável. A gente pode fazer uma maionese de soja, né, à base de soja. E aí montar um pão integral ou usar um pão sírio integral e fazer um sanduíche natural que substituiria a refeição da noite, o jantar. Muito joia. Como que eu, no dia a dia de filhos assim que não são muito adeptos de sanduíche natural, como que eu devo me portar de forma que eu faça uma transição do que nós temos feito, que não está adequado, né? Atualmente nós fazemos um lanche à tarde, às vezes um cachorro-quente, às vezes eu até ofereço fruta, mas nem sempre eles estão tão abertos às frutas. Como que a gente faria essa transição? Então, muitas vezes, no início, tudo que é novidade costuma ter um pouquinho de resistência, até por parte das crianças. Então, talvez é legal levar em uma lanchonete que vende sanduíches naturais. Porque muitas vezes eles estão acostumados a ir em locais que vendem hambúrguer, cachorro-quente. Então, leva um lugar bonitinho, agradável, que tenha um sanduíche natural, que tenha a refeição mais saudável. E hoje a gente encontra vários locais, né, que fornecem essas refeições mais saudáveis. Então ele vai gostar do lanche, então depois você vai falar, a mamãe vai fazer esse lanche em casa com você. Muitas vezes as crianças começam a aceitar melhor essa alimentação. É um processo. Ninguém muda da noite pro dia. Ele não vai acordar comendo totalmente errado e no outro dia comer tudo certo. Mas é um aprendizado que precisa acontecer. Olha só. Então agora nós temos uma outra função. Eu vou descobrir para nós esses lugarzinhos, essas lanchonetes saudáveis para famílias que querem ter filhos vencedores, como a minha e a sua. Agora, nós vamos aprender como deve ser a alimentação da criança de 1 aos 6 anos de idade. Então, a alimentação da criança a partir de 1 ano de idade, ela deve ser igual à da família. E este é um momento em que são formados os hábitos alimentares da criança.
Então, é um momento em que a gente deve trabalhar muito a questão da alimentação, da introdução de novos alimentos, de experimentar o novo. Não existe criança que não goste de nada. Existe muitas vezes uma baixa oferta por parte dos pais a variedade de diferentes tipos de alimentos. Então, é muito importante a gente trabalhar tudo isso com a criança nesse momento, até para que a gente não gere déficits nutricionais. Essa é uma fase onde a oferta de nutrientes como ferro, cálcio, zinco, vitamina A e D é muito importante para o desenvolvimento da criança. Uma criança que tem uma alimentação legal, ela melhora o convívio social, diminui a irritabilidade e ela consegue um desempenho melhor na escola. Por falar em escola, vamos falar então do lanche escolar. Como que deve ser o lanche que nós vamos enviar para a escola? Então, olha só, uma opção bem legal e até mais barata é levar o lanche de casa. Muitas vezes a gente tem a oferta do lanche na escola, mas são lanches muito gordurosos e de menor valor nutricional. Então, é muito importante que os pais tentem organizar com os filhos os próprios lanches. Então, que vá até o supermercado, que os filhos auxiliem na compra desses lanches e na hora de montar esses lanches, no que nós devemos pensar? A gente tem que ter um alimento fonte de energia, energético, até para dar mais energia para a criança para o próximo horário da aula, que entrariam aí os carboidratos. Então, a gente pode trabalhar com a criança a qualidade dos carboidratos oferecidos, que vai desde os pãezinhos integrais, bolos integrais, né? Biscoitos integrais, os cookies integrais. Muitas vezes a gente consegue preparar os cookies em casa, barrinhas de cereais caseiras, que são ótimas opções para a criança levar para a escola. E muitas vezes ela aceita melhor aquilo que ela mesma preparou. Então, além dos alimentos energéticos, é importante que a gente tenha um alimento rico em proteína nesse lanche, que vai desde os iogurtes, os leites fermentados, que são ricos em probióticos, até os queijos brancos, que seriam opções mais saudáveis. E é importante que a gente inclua uma opção rica em vitaminas e minerais, que seriam as frutas. Essas frutas podem ser inclusas na forma de suco. Uma forma pronta e mais prática são aqueles sucos de uvas integrais. A gente tem hoje também aquele suco de maçã integral, a gente tem o suco sem adição de corantes, açúcares, então são opções mais saudáveis. E a gente pode também tá ofertando as frutas, né? Então, uma variedade grande de frutas e uma coisa muito importante, que o pai nunca repita o mesmo lanche durante a semana. Então, ele tem que programar 5 lanchinhos diferentes para a semana. Então, nunca mandar o mesmo lanche a semana inteira, porque isso diminui o interesse da criança pelo próprio lanche. E se sempre vai uma coisa nova e tudo, a gente aumenta o interesse da criança pela alimentação e aumenta também a oferta de vitaminas e minerais. Eu tenho atendido mães e pais, assim, desesperados, com crianças obesas, sobrepeso. Isso está aumentando muito a cada dia. O que nós podemos hoje dar de dica para essas mamães que estão com essa dificuldade do sobrepeso e do erro alimentar? Na verdade, hoje, a obesidade é considerada uma epidemia, né, classificada já pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 3.000 crianças menores de 10 anos são diagnosticadas com excesso de peso. Então, e esse excesso de peso pode acarretar vários problemas para a saúde dessas crianças. Então, que são desde problemas articulares, dores nas colunas, problemas respiratórios, podem levar ao diabetes tipo 2, a doenças do coração, como a hipertensão, colesterol e triglicéridos elevados, a dificuldade da aceitação da criança ao próprio corpo, a dificuldade do convívio na escola, né? Começa a criar alguns problemas sociais, né? Isso. E então a gente precisa reverter esse quadro a nosso favor. Então, é muito importante que a gente comece a adaptar em pequenas coisas a alimentação dessas crianças. É muito importante incluir as crianças, tanto na ida ao supermercado, na escolha desses alimentos, no preparo. É legal também, dentro do mundo da criança, incluir a alimentação. Então, comprar jogos com tema de alimentação, jogos da memória. Agora, eu quero saber uma coisa que eu tenho certeza, que a maioria das mamães erra muito ainda. Umas por excesso e outras por falta. Nós vamos saber da Camila quais as consequências do controle excessivo
da alimentação, do controle da restrição excessiva? O controle excessivo das práticas alimentares pode acabar gerando nas crianças um desgosto pela alimentação. Então, e acaba alterando também o próprio controle da criança em se autorregular na ingestão de alimentos mais palatáveis, que são os alimentos mais ricos em gorduras e açúcares. Então, muitas vezes, esse controle excessivo gera uma compulsão alimentar da criança quando ela entra em contato com esses alimentos mais palatáveis. Então, essa grande restrição não é o caminho para que a gente consiga um controle melhor da alimentação dessas crianças. A gente sempre deve tentar negociar com as crianças, então combinar quando esses alimentos vão estar disponíveis, mas a exclusão desses alimentos não é o melhor caminho. Camila, quais as medidas que a família pode tomar a fim de melhorar essa qualidade alimentar da criança? Tá. Hoje a gente observa muito pouco a participação dos pais na alimentação da criança. Então é fundamental que o pai tenha uma participação mais ativa no momento da refeição. Então sempre tentar estar presente no momento da refeição, sentar à mesa junto com a criança, tornar esse momento da refeição um ambiente calmo, agradável, evitar brigar com a criança nesse momento. Senão a criança sempre vai relacionar esse momento a um momento ruim, que meu pai me chama atenção, que ele briga comigo. Então a gente tem que fazer desse momento um momento mais agradável. A gente tem que procurar ofertar uma variedade maior de alimentos a essa criança, até para que ela tenha a oportunidade de experimentar novos gostos, novos sabores e que consiga assim melhorar a sua alimentação. Olha só, a gente não tinha combinado no primeiro bloco que nós iríamos resgatar esse momento de família à mesa. Olha a oportunidade de aproveitarmos e fazer as duas coisas. Então nós vamos resgatar aquele momento de diálogo, nós vamos resgatar aquela comunhão, aquela interação familiar no dia a dia, quase inexistente em muitas famílias, e ao mesmo tempo aproveitar a excelente dica da Camila de, nesse resgate, oferecermos uma alimentação bastante variada, oferecermos uma alimentação, um momento agradável de almoço. O momento das alimentações, das refeições não podem ser um peso, tem que ser um desfrute, um descanso, uma alegria para toda a família. Que pena que o nosso tempo acabou, mas você percebeu que a Camila deu uma dica ali de 2 receitas caseiras interessantes? Olha só, nós vamos convidá-la novamente. Nós vamos numa outra ocasião falar e aprender essas receitinhas interessantes para as mamães. E para você que quer encontrá-la, ela atende na mesma clínica que eu, a Clínica Praia Med Especialidades, ali na Avenida Henrique Moscoso. Esse número que está aparecendo no seu vídeo é o contato entre você e a Camila. Essas dicas da Camila hoje foram assim fantásticas, Camila. Muito obrigada. Nós do programa Vida Ativa estamos felizes em recebê-la conosco. Muito obrigada. Segunda-feira, às 18h30, eu aguardo você. Nós temos muita novidade para você, papai, para você, mamãe, para que os nossos filhos sejam realmente vencedores. Venha descobrir o seu lado artista. A oficina de atores Abel Santana na Praia do Canto oferece vários cursos para todas as idades. Iniciação teatral com prática de montagem, interpretação para TV e cinema, oratória e teatro com ferramenta pedagógica. Descubra como o teatro ajuda a vencer a timidez, melhorar a comunicação, a autoestima, a criatividade e o convívio social. Ligue 3082-7855 ou acesse abelsantana.com. O teatro ajuda a melhorar a sua vida.